do apóstolo, uma vez que a natureza daquela prisão era muito interessante. O próprio condenado tinha de arcar com as despesas ou com o aluguel da casa na qual ele estava sob custódia, aguardando ser ouvido pelo imperador, porque Paulo havia lançado mão do seu direito de cidadão romano e apelou para César para ser julgado por César por conta de uma situação criada pelos judeus quando ele esteve em Jerusalém, e os irmãos conhecem toda a história. Pois bem, domingo passado nós aprendemos algumas lições do capítulo 1, logo no versículo 1. Nós aprendemos que nós não devemos deixar os nossos irmãos sozinhos nas suas tribulações. Devemos estar presentes, assim como Timóteo esteve presente com Paulo lá naquela prisão domiciliar. Nós também aprendemos que somos servos de Jesus Cristo, não servos que escolhem o que querem fazer ou quando fazer, mas servos que devem se submeter totalmente à vontade do seu Senhor. Também aprendemos que a igreja, ela é servida por sua liderança. Primeiramente a igreja, depois bispos e diáconos, toda a liderança da igreja, ela se faz presente na igreja, não para subjugar a igreja, mas para servi-la. Principalmente nós, pastores e diáconos, estamos aqui para servir aos irmãos. Pois bem, Paulo então continua a sua carta, e ele vai fazer uma saudação à igreja. Ele se apresenta, ele é o autor da carta, não há dúvidas quanto a isso. E Paulo diz algo interessante que merece a nossa atenção aqui no versículo 2. Pode ser que a minha tradução seja um pouco diferente da dos irmãos, mas ele diz assim no versículo 2: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Ele está desejando para a igreja em Filipos aquilo que ele sempre desejou em todas as suas outras cartas. Se os irmãos lerem todas as 13 cartas de Paulo, os irmãos verão que Paulo sempre desejava isso: graça e paz. Graça e paz a vós outros. Por quê? Porque, irmãos, eu me atrevo a dizer, pode ser que você discorde, mas eu me atrevo a dizer que talvez tenha sido Paulo, de todo o colegiado, o que mais compreendeu, entendeu e absorveu a questão da graça de Deus. Todos nós sabemos que Paulo foi, então, Saulo de Tarso. Ele foi um fariseu fanático que perseguiu o cristianismo. Inclusive, quando da sua conversão, ele estava indo para Damasco, para levar sob custódia vários daqueles que ele encontrasse servindo a Jesus. E no caminho, ele é encontrado pela graça de Deus, ele fica cego, e ali aquele drama resulta na conversão do apóstolo. E a partir daí, o perseguidor passa a ser perseguido. Aquele que outrora servia ao judaísmo, agora se entrega totalmente a Jesus, e começa a servir Jesus, a tal ponto de ser absorvido mesmo pelo Senhor. Lá em Gálatas 2:20 ele vai dizer isso. E é muito importante que nós entendamos, irmãos, que Saulo sabia e ele tinha essa certeza e essa convicção no coração de que ele era indigno de ter sido salvo pelo Senhor Jesus. Ele classificava a si mesmo como pior dos pecadores, mínimo de todos os santos, porque quanto mais Paulo se aproximava de Deus, mais indigno ele se considerava. Menor ele se achava. Então a graça de Deus foi algo que impactou profundamente a vida de
Paulo. E ele não conseguia oferecer outra coisa às pessoas, principalmente às igrejas às quais ele escreveu, senão a graça de Deus. Porque aquilo que deu certo para ele, aquilo que mudou radicalmente a sua vida, ele tinha certeza, era o que mudaria a vida de tantos e tantos e tantos que ouviriam a palavra de Deus. E é interessante que a graça de Deus, ela nunca vem sozinha. A graça de Deus traz consigo outro elemento que é marca característica da fé em Jesus. O que é? A paz de Deus. Paulo diz que essa paz excede todo o entendimento. Não são momentos de calmaria. Não, Paulo está dizendo aqui, quando ele fala paz de Deus aqui, ele está falando de algo interior. Algo que norteava a sua vida. Algo que realmente dava a Paulo condições de enfrentar. E mais uma vez, eu me atrevo a dizer que talvez de todos os apóstolos, ele foi o que mais sofreu por amor a Jesus. E essa paz de Deus que excede todo entendimento, dava a Paulo condições de enfrentar aqueles momentos turbulentos pelos quais ele passou. Então, quando Paulo diz aqui no versículo 2, graça e paz a vós outros, graça a vós e paz da parte de Deus, ele está realmente falando de algo que norteava a sua vida. Ele está falando de algo que o movia. Paulo era movido pela graça e pela paz do Senhor no seu dia a dia. Então, cada atitude de Paulo, cada palavra, cada decisão, tudo que Paulo fazia, ele o fazia por conta da graça e da paz de Deus que o movia. E eu fiquei pensando, irmãos, sobre isso, quando eu estava desenvolvendo essa exposição. O que é que nos move, irmãos? Por que é que nós somos cristãos? Por que é que nós estamos aqui nesta manhã? O que é que te trouxe aqui? O que é que faz você abrir a boca e cantar louvores a Deus? O que é que faz você vir à frente e entregar um envelope com uma contribuição financeira? O que é que realmente nos faz, o que é que nos move a sermos o que temos sido e a professarmos o título de cristãos? Eu me atrevo a dizer que há pessoas, irmãos, que infelizmente estão na igreja movidos por questões que não são a graça e a paz de Deus. Elas estão presentes na igreja buscando outras coisas. Mas Paulo está dizendo o seguinte, em outras palavras, eu quero desejar a vocês, crentes filipenses, aquilo que fez toda a diferença na minha vida, aquilo que dividiu a minha vida em dois momentos, aquilo que mudou o meu entendimento acerca do Senhor, acerca de Deus. Eu quero desejar para vocês aquilo que me move, o meu combustível, aquilo que me mantém de pé, aquilo que me encoraja, aquilo que me faz prosseguir, graça e paz, da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nesse mundo, nada pode ser mais valioso para nós do que a graça e a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós somos pessoas abençoadas, graças a Deus por isso. Aqui nós temos pessoas que têm sido ricamente abençoadas por Deus. Eu tenho feito muitas visitas domiciliares, tenho visitado muita gente, graças a Deus, e eu posso dizer, somos abençoados. Deus tem nos abençoado. Temos boas casas, temos o transporte, temos uma boa alimentação, temos o vestuário. Eu tenho visto famílias realmente serem abençoadas por Deus aqui. Mas eu digo para vocês, o que nós temos de mais importante, de mais valioso, não são os bens que estamos adquirindo.
o que nós temos de mais valioso, de mais importante, é a graça e a paz que reina em nosso coração. Ainda que nós não tenhamos nada, ainda que nos falte tudo, se a graça e a paz permanecerem no nosso coração, somos bem-aventurados. John Rockefeller, um dos homens mais ricos do mundo no século XX, ele disse uma frase muito interessante. Ele disse: o homem mais pobre do mundo é aquele que só tem dinheiro. Talvez você não tenha dinheiro, posses, talvez você não tenha uma casa própria, talvez você não tenha um automóvel para vir à igreja, talvez você não tenha uma conta bancária expressiva, talvez você esteja passando por alguma dificuldade nessa área financeira, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Dentro do seu coração reina a graça e a paz de Jesus? Se a sua resposta é sim, você é uma pessoa extremamente rica. Porque essa é a nossa verdadeira riqueza. Então Paulo está aqui oferecendo para os crentes filipenses aquilo que era a sua verdadeira riqueza. Não é à toa, repito, que em todas as suas cartas ele oferece sempre o mesmo: graça e paz a vós outros. Graça e paz a vós outros. Quando ele escreve a Timóteo, ele acrescenta misericórdia. Graça, paz e misericórdia. Mas ele sempre está desejando isso, porque para Paulo isso era o mais importante. É o mais importante para você? Tem sido mais importante para nós? A graça que nos alcançou, a graça que mudou a nossa estrutura, a graça que tem mudado nossa vida, a graça que tem nos tornado filhos de Deus, a graça que tornou possível o nosso acesso ao Pai. Eu estava hoje na minha classe falando sobre isso, sobre a graça de Deus lá no Éden. Quando Deus vai ao encontro do homem, ele diz: onde estás? E o homem diz: escondi-me, porque eu estava nu. Eu ouvi a sua voz, mas eu me escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? E ali começa todo aquele diálogo, e o homem e a mulher fizeram para si túnicas, eles fizeram para si vestiduras a partir, não é? De uma planta ali, uma folhagem, uma figueira, mas o Senhor, Ele providencia a roupagem certa, e um animal ali naquele momento é sacrificado, um sangue é derramado, para que o homem pudesse ter a sua nudez coberta, e ali eu vejo a graça de Deus providenciando um meio para que o homem pudesse estar ali naquela situação de forma diferente da que ele estava quando ele mesmo tentou providenciar uma forma de resolver o seu problema. Ali está a graça de Deus. Graça de Deus é isso. É algo que nos vem da parte de Deus sem nós merecermos. Por isso a graça é tão importante. Por isso o nosso coração precisa estar realmente grato a Deus. Não por aquilo que Ele tem nos dado apenas. Não pelas bênçãos materiais que temos adquirido apenas. Mas principalmente porque Ele olhou para mim. Ele olhou para você. Mesmo sem nós merecermos. E nos tornou filhos dEle. Por adoção. Isso é graça. E isso era o que Paulo desejava para os filipenses: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua, depois de ter saudado a igreja, versículo 3 e 4, Paulo diz o seguinte: dou graças ao meu Deus, preste atenção no que ele vai dizer, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. É interessante que aqui no versículo 4 é a primeira vez que a palavra alegria aparecerá na carta aos Filipenses. E Paulo está dizendo uma coisa para aquela igreja: todas as vezes que eu me lembro de vocês, eu agradeço a Deus. Todas as vezes que eu me recordo de vocês, eu agradeço a Deus. E isso me leva a orar. E quando eu oro por vocês, eu oro com alegria.
Eu oro com satisfação, porque vocês só me trazem boas lembranças. Ah, irmãos, como temos sido, irmãos, realmente, ou como temos agido para com as pessoas. E quando as pessoas, elas se lembram de nós, o que isso provoca no coração delas. Eu me lembro de Herodes o Grande. Eu creio que eu já falei algo de Herodes o Grande para os irmãos aqui há um tempo atrás. Mas Herodes o Grande foi um rei tão perverso, mas tão perverso. Ele matou a própria esposa, ele matou os próprios filhos. E ele tinha uma doença terrível. E sabendo da proximidade de sua morte, e que sua morte traria contentamento, alegria para as pessoas, ele deu a seguinte ordem para os seus soldados. Ele convidaria toda a elite religiosa de Israel para um encontro com ele, e a ordem foi a seguinte: assim que ele morresse, os soldados deveriam matar cada membro da elite religiosa de Israel, porque assim ele teria certeza de que haveria choro no seu cortejo. Tamanha a impiedade, a maldade. Foi esse Herodes que ordenou a matança dos inocentes, quando os magos não voltaram a ele. Seguiram por outro caminho, ele se revoltou e mandou matar todos os inocentes de 2 anos para baixo. Foi esse Herodes, um homem perverso, um homem implacável, um homem sanguinário. Sabia que quando ele morresse, não haveria choro no seu cortejo. Eu fico pensando, quando as pessoas se lembram de mim, o que isso provoca nelas? Alegria? Elas agradecem a Deus? Elas têm boas lembranças? Ou eu sou o tipo de pessoa que não provoca isso, pelo contrário, indesejável? Alguém que, infelizmente, tem deixado marcas negativas na vida dos outros. Aqui está uma igreja que deixou marcas positivas no coração do apóstolo, a ponto dele dizer: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Eu posso dizer para os irmãos que ao longo desses 35 anos de vida cristã, Deus me deu o privilégio de conhecer algumas pessoas pelas quais eu dou graças todas as vezes que me lembro delas. Existem pessoas assim na sua vida? Pessoas que, quando são lembradas por você, você agradece a Deus, você tem algo positivo para dizer, você tem algo positivo para falar. Eu penso nisso, não só de forma individual, mas eu penso nisso também como igreja que somos. Quando as pessoas falam da primeira igreja batista em Divinópolis, do que é que elas se lembram? Será que elas agradecem a Deus pela existência dessa igreja? Será que nós somos motivos, irmãos, nós temos dado motivos, para que as pessoas que nos conhecem agradeçam a Deus por nós? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa lá em Pará de Minas, e ela estava falando justamente da igreja de Pará de Minas e falando da igreja a qual ela participava. E nós estávamos conversando, e ela disse o seguinte para mim: pastor, é uma pena que eu não tenho confiança de levar pessoas na minha igreja para um culto. Eu tenho medo de levar visitantes no culto da minha igreja. Porque eu não sei se eles quererão voltar depois. Irmãos, que tristeza. Igreja precisa deixar marcas positivas no coração dos outros. Nós precisamos ser assim, para que quando as pessoas lembrarem de nós, elas possam agradecer ao Senhor. Elas possam dizer: Senhor, muito obrigado por aquele irmão, muito obrigado por aquela irmã. Eles tiveram participação
significativa na minha vida, como eu sou grato ao Senhor por ter colocado essas vidas na minha vida. Irmãos, tem sido assim conosco? Esse tem sido o nosso modo de viver? Talvez você me diga, pastor, não me preocupo muito com isso. Não, deveria. Você deveria se preocupar com isso. Porque às vezes, a forma como nós vivemos o nosso cristianismo diante dos outros, pode ser um elemento usado pelo Espírito de Deus para tornar a palavra mais receptível. Certa vez um chinês havia se convertido e ele estava pregando e falando da conversão dele, e de repente uma pessoa perguntou para ele, quando foi que você ouviu o Evangelho? E ele disse, na verdade a minha conversão se deu não porque eu ouvi o Evangelho, mas porque eu vi o Evangelho em ação, na vida da pessoa que me impactou. Há muitas pessoas que não irão ouvir o que você tem para lhes dizer, mas elas não terão como não ver aquilo que você vive no seu dia a dia. Vivamos a nossa vida de tal maneira que impactemos os outros de forma positiva, para que quando se lembrarem de nós, possam dar graças a Deus. Essa era a igreja de Filipos, uma igreja que não tinha muitos problemas, uma igreja que amava Paulo, uma igreja que se importava com ele, uma igreja que só dava alegrias para o apóstolo. E aqui está ele dizendo, quando eu me lembro de vocês, eu não tenho como não dar graças a Deus, eu agradeço e oro com alegria, oro com satisfação, porque vocês são bênçãos, não só para mim, mas para o Evangelho. E aí, ele explica no versículo 5, parte desta alegria, porque provavelmente Paulo se lembrava disso, da vida atuante da igreja, da maneira como a igreja servia a Deus. Ele vai dizer lá no versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho. Desde o primeiro dia, realmente não sabemos o que significa esse primeiro dia, talvez ali, quando Paulo e Silas chegam a Filipos, e eles vão ter aquela experiência que os irmãos sabem, e depois vão para um rio, onde tinha um rio, um lugar de oração, e ali Lídia se converte, e começa a história da igreja em Filipos. Não sabemos que primeiro dia é esse, o fato é que a igreja em Filipos era uma igreja que cooperava com o Evangelho, cooperava com a obra de Deus. Era uma igreja usada por Deus, uma igreja que servia ao Senhor, e uma igreja que Deus usava para que o nome de Jesus Cristo pudesse ser difundido e pudesse ser conhecido de mais e mais pessoas. A palavra de Deus diz que nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3,9, 3 João 1,8. Nós somos cooperadores, nós somos aqueles que cooperam com o Senhor. E a igreja precisa ter essa marca registrada. Irmãos, uma igreja que coopera com o Senhor, uma igreja que coopera com o Evangelho, é uma igreja saudável, é uma igreja usada por Deus, é uma igreja que, apesar de todos os desafios, é usada por Deus para a salvação de almas. Isso é cooperar com o Evangelho. E para que a igreja possa cooperar com o Evangelho, ela precisa entender a seriedade que o Evangelho envolve. Precisamos entender, irmãos, a responsabilidade que nós temos no meio dessa sociedade que se perde, uma sociedade que se corrompe cada vez mais. Irmãos amados, nós devemos orar, principalmente, aqui eu não quero polemizar, mas devemos orar principalmente pela nossa convenção, a Convenção Batista Brasileira, que infelizmente, irmãos, infelizmente, já não tem a força de outrora e tem se deixado levar por propostas antibíblicas, e isso tem enfraquecido nossas fileiras. Igrejas batistas
da Convenção Batista Brasileira estão abandonando o evangelho puro e simples do Senhor Jesus Cristo e estão se debandando para outras searas. E nós, Primeira Igreja Batista em Divinópolis, nós temos uma responsabilidade de sermos cooperadores de Deus nessa cidade. Como, pastor? Mantendo firme a palavra da verdade. Eu quero dizer para vocês, dentro de uma percepção que não é só minha, de que com o passar dos dias, nossas fileiras ficarão menores e poucas igrejas estarão comprometidas com o reino de Deus. Porque nós estamos vendo os respingos do feminismo adentrar a nossa casa. Nós estamos vendo questões políticas adentrarem o seio da Igreja Batista Brasileira, e eu temo pelo que há de acontecer nos próximos anos. Então, esse texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 5, Deus está colocando diante de nós nessa manhã o desafio de nos mantermos firmes. Não é à toa que nós somos uma igreja centenária, com seus 104 anos de história, e que ao longo dessa história tem se mantido firme diante do Senhor, e esse é o nosso grande desafio, porque nós estamos vendo a corrente se enfraquecer, alguns elos estão soltando dessa corrente. Então, a palavra dessa manhã, quando Paulo diz, eu agradeço, eu oro com alegria todas as vezes que me lembro de vós, porque na verdade eu sei que vocês são cooperadores do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. É isso que nós precisamos ter como alvo, como meta, sermos cooperadores de Deus, nos mantermos firmes na doutrina, termos a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática, sermos irredutíveis diante dessas propostas alvissareiras que estão aparecendo por aí, e daqui a pouquinho chegarão de forma mais incisiva no nosso dia a dia. Irmãos amados, nós precisamos mais do que nunca reassumir o compromisso com o Senhor de sermos cooperadores dele no Evangelho, de sermos cooperadores de Deus, de fazermos a nossa parte, de continuarmos pregando a palavra de Deus com responsabilidade, de continuarmos realmente defendendo a verdade, custe o que custar. Esse deve ser o compromisso, não só do pastor da igreja, não só do corpo diaconal, mas de todo crente, de sempre olhar para a palavra de Deus e dizer, não está escrito, então não vem de Deus. Isso é reprovado pela palavra de Deus. Deus não aprova, Deus não aceita essas inovações. Precisamos, irmãos, de forma pontual, nos unir àqueles que pensam como nós e lutarmos contra muitas inovações que estão chegando por aí e que, infelizmente, estão fazendo com que a fé batista no Brasil perca sua força. Eu convido os irmãos a olharmos com carinho para esse bloco do capítulo 1 e entendermos que Paulo está falando para Filipos, mas que o Espírito Santo está falando para nós, para mim e para você, nos chamando à responsabilidade. Eu quero aprender com os irmãos aqui algumas lições. Eu gostaria de convidá-los para que nós agora pensemos em algumas aplicações desse pequeno bloco na nossa vida. O que é que nós podemos extrair daqui para o nosso dia a dia? Primeiro, a graça e a paz de Deus têm moldado nossa vida? É o fator principal da sua vida? Tudo que você faz, cada ato, cada atitude, cada pensamento, tudo na sua vida,
é norteado pela graça e pela paz de Deus. Você canta movido pela graça e pela paz de Deus. A sua oferta é produto da graça e da paz de Deus. O seu servir a Deus é movido, é motivado pela graça e pela paz de Deus. Isso tem moldado nossa vida. Você realmente tem experimentado uma mudança de vida radical. Você é uma nova criatura. Seus pensamentos são diferentes. Seu comportamento é diferente. Suas reações são diferentes. Tudo isso tem sido impactado pela graça e pela paz de Deus. Essa graça e essa paz se fazem presentes no seu coração, no nosso coração. Há uma frase de Alexander Peden, ele diz: graça é glória em formação. O apóstolo Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória. Hoje você precisa ser melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. É um processo contínuo de melhoria, de aperfeiçoamento, de transformação constante na vida. Tem sido assim em nosso dia a dia. Essa é a primeira coisa que eu aprendo. Segunda coisa que eu aprendo aqui: cada um oferece o que tem. Paulo tinha graça, Paulo tinha paz para oferecer. E é disso que o mundo precisa dos cristãos. O mundo precisa que nós lhes ofereçamos graça e paz. Essa graça e paz que está presente no nosso coração. Paulo desejou isso em todas as suas 13 cartas. Era um homem que tinha muito amor no coração e dava isso em forma de palavras e ações. Irmãos, que Deus nos ajude a ter algo para oferecer para as pessoas. Que Deus nos ajude realmente a compreendermos que aquilo que Ele nos deu, Ele não nos deu para nós somente, mas para que possamos compartilhar. Esse tem que ser o nosso objetivo. O que é que você tem oferecido para as pessoas? Outra lição que eu aprendo: como queremos ser lembrados? Como é que você quer ser lembrado pelas pessoas? O que é que você quer realmente que as pessoas pensem a seu respeito? Você quer que as pessoas lembrem de você de forma positiva? Então faça isso acontecer. É o que nós estamos vendo aqui no texto. Outra lição que eu aprendo: o que temos feito pelo bem do Evangelho? Qual a minha participação ou colaboração? O que tenho feito para ajudar na construção do reino? Paulo elogia a igreja filipense pelo seu envolvimento na obra. Enviando uma oferta para Paulo, eles estariam livrando o apóstolo de preocupações desnecessárias, contribuindo para que pudesse pregar e escrever sua carta. Será que, como igreja, temos sido solução ou um problema para o reino? O que Deus espera de sua igreja no tocante ao Evangelho? Eu tenho aqui um texto que eu gostaria de ler para vocês, mostrando a diferença entre o Evangelho e a religião, porque nós sabemos que a religião, ela realmente tem sido difundida. O Brasil é um país tipicamente religioso. Mas eu quero que os irmãos entendam a diferença entre religião e evangelho, para que nós possamos realmente entender qual é a nossa missão. Religião e o evangelho, você sabe qual é a diferença? Religião é obra do homem, evangelho nos foi dado por Deus. A religião é o que o homem faz por Deus, o evangelho é o que Deus faz pelo homem. A religião é o homem em busca de Deus, o evangelho é Deus buscando o homem. A religião é o homem tentando subir a escada de sua própria justiça,
na esperança de encontrar-se com Deus no último degrau. O Evangelho é Deus descendo a escada da encarnação de Jesus Cristo e encontrando-se conosco na condição de pecadores no primeiro degrau. A religião é constituída de bons pontos de vista, o Evangelho de boas novas. A religião traz bons conselhos, o Evangelho uma gloriosa proclamação. A religião toma o homem e o deixa como está. O Evangelho toma o homem como está e o transforma naquilo que ele deve ser. A religião termina com uma reforma exterior. O Evangelho termina com uma transformação interior. A religião muitas vezes torna-se uma farsa. O Evangelho é sempre uma força, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há muitas religiões, apenas um Evangelho. A religião enfatiza o fazer, o Evangelho enfatiza o ser. A religião diz, faça o bem, continue a fazer o bem e eventualmente você se tornará bom. O Evangelho diz, primeiro nasça de novo pela graça de Deus. A religião coloca em destaque princípios e preceitos, códigos e credos. O Evangelho coloca em destaque uma pessoa, Jesus Cristo. A religião diz, tente. O Evangelho diz, receba. A religião diz, esforce-se. O Evangelho diz, confie. A religião diz, desenvolva-se a si mesmo. O Evangelho diz, negue-se a si mesmo. A religião diz, salve-se. O Evangelho diz, entregue-se. A religião diz, faça isso, faça aquilo e será salvo. O Evangelho afirma, já foi feito. Creia e será salvo. Esse é o Evangelho com o qual nós devemos nos comprometer. É isso que devemos defender, é isso que devemos pregar, é isso que devemos viver. É isso que fará a diferença na vida das pessoas. Pregue o Evangelho, seja cooperador de Deus, fale do Evangelho em sua essência. Não fique inventando subterfúgios, não fique simplesmente dizendo, e aqui eu não quero questionar se você faz isso, mas eu vou te dar um conselho, vamos na minha igreja, vamos para Cristo, eu quero te apresentar Cristo. A igreja é o segundo ponto. Evangelho não é, Jesus te ama. Isso não é evangelho. Evangelho é, arrependa-se. Jesus ama você e Ele tem um plano para você. Não, o evangelho é, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quando nós realmente entendermos o que é o Evangelho e pregarmos o Evangelho e pararmos de tentar florear o Evangelho, porque fazendo isso nós vamos conseguir apenas adeptos para a igreja. E nós precisamos, irmãos, lutar para ganhar almas para o reino. E isso só é possível quando se prega o Evangelho. Quando se fala do amor sacrificial de Deus em prol do pecador. Quando se mostra o Evangelho com todas as letras, sem facilitar ou sem diminuir alguma coisa dele, porque assim ele deixa de ser Evangelho, e ele vira um argumento que você tem para convencer alguém a ir na igreja com você. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos sendo cooperadores de Deus. Não importa se nós demoraremos a crescer, não importa se o número de membros não será aquele que nós almejamos, mas irmãos, um trabalho feito com seriedade terá a bênção de Deus. Então, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele está dizendo, vocês têm sido cooperadores, eu oro com alegria todas as vezes que eu me lembro de vocês. Vocês têm sido cooperadores. Devemos cooperar, irmãos, devemos nos unir, devemos cooperar com o Senhor e pregarmos a palavra de Deus com ousadia. Porque é assim que o Espírito Santo nos usará, assim como usou a igreja em Filipos. Eu quero orar com vocês nesse momento. Vamos orar? Eu quero convidá-los para essa oração. Pai, nós agradecemos por tudo que o Senhor nos ensinou nesta manhã. Por todo o aprendizado dessa manhã. Obrigado porque o Senhor verdadeiramente falou ao nosso coração e nos
incita através de sua palavra a entendermos as responsabilidades que temos nesse mundo que se perde, para que sejamos, ó Deus, verdadeiramente instrumentos de sua graça, porque a sua graça é o que todo homem precisa, Senhor. Permita que como igreja, seja isso o que ofereçamos para as pessoas. Ajude-nos a nos tornar cada vez mais cooperadores do Senhor, entendendo que não precisamos melhorar o Teu Evangelho ou dar a nossa contribuição, absolutamente. Meu Deus, permita que nós estejamos cada vez mais satisfeitos com o Evangelho, satisfeitos com a Tua Palavra, Senhor, para que no nome santo de Jesus Cristo, meu Deus, tenhamos prazer em anunciá-lo. Deus, ajude-nos a sermos crentes que deixem marcas positivas na vida das pessoas. Ajude-nos a ser uma igreja que faça com que a sociedade divinopolitana veja como uma igreja séria, responsável, e que todos que aqui chegam, ou que nos visitam, ou que participam conosco, sempre tenham motivos para agradecer ao Senhor com alegria pela vida dessa igreja. Usa não só a nossa igreja, mas todas as igrejas do Senhor que têm assumido esse compromisso de se portar com seriedade, com responsabilidade. Eu sei que há muitos cooperadores do Senhor por aí, capacita-os para que nós não perquemos o foco e continuemos firmes na carreira que nos está proposta. Obrigado por tudo que aprendemos aqui nesta manhã. Continue falando conosco, Senhor, e que a cada dia possamos amá-lo mais e mais, pela graça e paz do Senhor que está presente no nosso coração. Que nada nessa vida seja mais importante para nós do que a graça e a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Agradecemos por cada bênção, mas como somos gratos pela graça e pela paz do Senhor em nós. Que a bênção do Senhor seja sobre todo o seu povo, agora e para todo sempre. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Bendito seja o Senhor. Vamos ouvir com reverência o pós-lúdio e estamos encerrando a nossa celebração. Aguardo os irmãos logo mais 19 horas para o nosso culto ao Senhor.